Vamos iniciando o Esporte Mais nesse começo de semana, destacando a rodada do Campeonato Brasileiro. E quem se deu bem na rodada foi o Flamengo, assim como também o Botafogo, mas a gente começa por Flamengo e Bahia. O Flamengo venceu a equipe do tricolor baiano com um gol de Arrascaeta marcado ainda no primeiro tempo. Um belo gol do artilheiro do campeonato, Arrascaeta numa fase excepcional, fazendo gol de tudo quanto é jeito e em todas as competições. Bom, o Flamengo, depois desse placar de 1-0 no primeiro tempo, onde foi melhor, teve um segundo tempo não tão brilhante, embora criou a melhor chance do jogo na segunda etapa, mas viu o Bahia ameaçar um pouco mais e a coisa se complicou para o Flamengo durante o final do segundo tempo, após a expulsão do volante Gerson, decretada pelo VAR. É um pisão que o Gerson acabou cometendo, não vi aquela intenção de maldade, mas realmente foi um lance muito feio. Porém, depois houve um lance semelhante de jogador do Bahia, que acabou não sendo expulso. Então, mais uma polêmica de arbitragem. Porém, não influenciou no marcador, já que o Flamengo conseguiu segurar o 1-0, chegou a dormir na liderança, mas no domingo o Palmeiras retomou o primeiro lugar. Vamos ver aí o que falou o técnico Felipe Luiz após a partida. Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto, parabenizar pela vitória. O Flamengo viveu, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com um empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, quase feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul, feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo, e o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço, acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque como eu falo sempre, né, são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe Luiz. Daniela Oliveira, da Vitrine Esportiva. Sobre o jogo de hoje, gostaria que você falasse sobre a arbitragem e principalmente sobre o pênalti anulado. Sei que vocês estão esperando que eu fale da arbitragem, mas da mesma forma prefiro não opinar. Da mesma forma que foi do último jogo. Bom, também no sábado, assim como o Flamengo, quem jogou foi o Vasco, só que o resultado foi bem diferente. O Vasco perdeu, o Felipe Maestro teve uma péssima passagem como técnico interino do Vasco. E esse jogo fica mais marcado ainda pelo Vasco ter levado uma virada. Depois do Verratti fazer 1-0,
O Vasco teve um segundo tempo muito ruim. Tinha um jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo. A expulsão do jogador do Vitória deixou o Vasco em superioridade numérica, mas o time não aproveitou e levou a virada com 2 gols do atacante Renato Kaiser no segundo tempo. O Vasco entra no Z4, acende de novo aquele velho fantasma, aquele velho drama para o seu torcedor dos últimos anos, de estar sempre brigando mais para a parte de baixo do que para a parte de cima da tabela. E um momento difícil em termos políticos, de bastidores. Realmente a fase não é boa e preocupa o torcedor vascaíno. Vamos conferir o que Felipe disse nessa sua despedida após curta passagem no comando da equipe, que agora passará a ser dirigida por ele, Fernando Diniz. Felipe, eu quero te ouvir sobre esse resultado, o 8º jogo seguido do Vasco sem vencer. Você, até no jogo passado, falou bastante sobre postura, né? O que faltou para o Vasco hoje, que o Vasco não conseguiu tomar a iniciativa mesmo quando estava na frente no placar e tinha um homem a mais em campo? Acho que um resultado péssimo em relação a jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado, com um jogador a mais. E infelizmente em 2 bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os 2, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, você tomar 2 gols realmente é inadmissível. Para o Vasco da Gama, a grandeza que o clube tem, é inaceitável esse tipo de derrota. Boa noite, Felipe. Um resultado complicado, como você bem falou. E o Vasco até que começou equilibrado, suportou muito bem a pressão do Vitória. E você atribui a esses 2 gols de bola parada a parte psicológica, a desatenção ou outros multifatores que um jogo de futebol pode ter? Não, sem dúvida. Acho que, como eu falei antes, o jogo estava controlado, mas depois do gol ali, da desatenção, o gol na bola parada, o Vitória cresceu no jogo e a gente psicologicamente se abalou, não conseguiu controlar mais o jogo, sofremos algumas transições ofensivas, então realmente a parte mental realmente abalou bastante depois do gol de empate. De novo aqui, Felipe, eu queria ouvir a sua avaliação sobre alguns jogadores. Primeiro, o Sforza, que ele não aparecia há algum bom tempo no time titular, né? E até o uso dele, a utilização dele era até contestada pela torcida. E também quero te ouvir sobre o Lloyd, que foi bastante cobrado hoje, inclusive pelos companheiros em campo. Na realidade, assim, o Sforza é um atleta profissional na essência da palavra. É um jogador que não estava vindo jogando, mas mereceu, fez por merecer ter essa oportunidade, ainda mais pela sequência. O Hugo Moura estava desgastado, veio na sequência de jogos de 90 minutos. Jogou bem, se não vejo. O Lloyd é um jogador que precisa de um tempo ainda de adaptação. É claro que em alguns momentos ele faz boas jogadas, outros ele parece um pouco displicente. A gente tem conversado com ele, é um jogador que também está vindo de uma temporada da Turquia, enfim. O imediatismo do futebol, isso acaba atrapalhando um pouco. O resultado logo quando o atleta chega, e cada jogador tem a sua maneira de se adaptar. O Nuno correspondeu muito bem, apesar da maratona de jogos que ele não está acostumado, né? Mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar. Um jogão de bola na reabertura da Arena MRV em Belo Horizonte. Na verdade, um jogão no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem morno entre Fluminense e Atlético Mineiro. O Galo um pouco superior, mas sem grandes jogadas. Aí o segundo tempo foi espetacular em termos de emoção. 5 gols. O primeiro deles marcado por Canóbio, que botou o Fluminense em vantagem. Mas a equipe da casa, empurrada pelo seu torcedor, buscou o empate. Primeiro num belo gol do lateral Rubens, deixando tudo igual. Depois, Júnior Santos
fez o gol que decretou a virada do Atlético Mineiro. Próximo do final do jogo, o Fluminense buscou novamente o empate com o colombiano Serna, 2-2, e aí parecia que tudo caminhava para o empate na reabertura da Arena MRV. Porém, o Galo foi lá e conseguiu uma virada, né? Já tinha virado, sofreu um empate, mas aí confirmou a virada com o gol do Igor Gomes, que havia saído do banco de reservas. Renato Gaúcho, obviamente, não gostou muito, e vamos ver o que ele falou depois da partida. Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Renato. Boa noite, Renato. Gabriel Amaral, aqui do Jornada KTO 1902. A impressão que dá quando a gente ouviu a entrevista do Thiago Silva, não sei se você já chegou a ouvir a entrevista que ele deu no pós-jogo ali, ele chega a falar, até para tomar cuidado para citar certinho, que time que quer brigar na parte de cima, brigar por título, não pode tomar tanto gol assim, não pode tomar gol em sequência de escanteio. E a gente sabe que o Fluminense gastou quase 200 milhões de reais nessa última janela. Foi um valor, assim, astronômico para as condições do clube. E a impressão que a gente tem, olhando a sua escalação hoje com 3 volantes, é que quando você quer defender um pouco melhor, o time fica sem poder ofensivo. E aí quando você escala o time para atacar um pouco melhor, o time fica sem poder defensivo. Isso é um problema de falta de elenco? E se é um problema de falta de elenco, é porque o Fluminense contratou errado, ou porque quem o Fluminense contratou até estava certo, mas não está rendendo agora dentro de campo? Boa noite. Boa noite. Bom, quanto ao elenco, vou evitar comentar porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Faz parte. O Lima hoje era um jogador que iria jogar, tanto é que ele não viajou para a Bolívia, ele ia jogar. Infelizmente, na sexta-feira ele sentiu uma lesão, grau 1, estava fora. O Ganso e o Renato na grama sintética seria um perigo colocá-los para jogar. Mas acho que dentro disso tudo, eu concordo com algumas coisas. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada. Ele treina bastante, a gente conversa, faz parte. A gente sempre procura evitar isso. Mas também não posso deixar de destacar, principalmente, o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Tecnicamente não foi bom, o segundo tempo foi pegado, foi um grande segundo tempo de ambas as partes. Mas pelo que o Fluminense produziu, acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente, nós tomamos os gols no momento ruim da partida, onde nós estávamos melhor. Faz parte. A gente treina, a gente procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem um grupo forte, tem dinheiro. E hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença sim. A rodada para os cariocas terminou na noite de domingo com um atropelamento do Botafogo sobre o mistão do Internacional. O Botafogo tem nada a ver com isso e fez a sua parte. 4-0 no Nilton Santos. No primeiro tempo, Igor Jesus e Arthur abriram o placar fazendo 2-0 para o Fogão. E gols bonitos da equipe do Botafogo, né, que mostrou uma evolução na parte ofensiva. No segundo tempo, os laterais Cuiabano e Alex Telles fizeram aí mais 2 gols para garantirem a vitória de 4-0. Vitória importantíssima. O Botafogo foi um dos que mais subiu posições nessa rodada e embalado ainda também com a vitória no meio de semana pela Libertadores, dá confiança, ou melhor, ajuda a recuperar a confiança do time que foi, na temporada passada, campeão das 2 principais competições para os times nacionais, que são o Brasileiro e a Libertadores. Mundial é outro papo, bota time europeu, aí já não é favorito, mas em termos das competições mais importantes do ano passado, o Botafogo ganhou as 2
e precisa voltar aí ao caminho das vitórias para, quem sabe, sonhar com título ainda esse ano. Vamos ver aí o que falou o técnico Renato Paiva, respirando aliviado, já que andou sendo muito criticado e cobrado pela torcida. Da Botafogo TV, a gente vai abrir com uma pergunta do torcedor do clube de membros da Botafogo TV, e a Manu BFR mandou assim: qual é a importância desse resultado elástico para essa sequência, que tem um jogo decisivo pela Libertadores na quarta-feira, né, e um clássico também no outro final de semana? Obrigada. Boa noite. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, a eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos, mas também hoje, em especial na primeira parte, não tivemos tanta bola como eu quero e gosto que se tenha. Marcámos cedo, não sei se isso afetou a equipa ou não, mas de facto não conseguimos ter o controle do jogo e o controle da bola, ou melhor, o controle da bola para mim é o controle do jogo. E nós não conseguimos ter, ganhávamos bola, perdíamos bola e dávamos posses ao Internacional mais largas do que aquilo que eu quero, sem o Internacional criar grandes oportunidades de perigo, mas de verdade chegou muitas vezes à nossa área, ganhou vários escanteios e esse é aquilo que eu encontro neste jogo. O maior pecado deste jogo foi de facto depois do nosso golo, porque nós entramos muito bem no jogo, na minha opinião, dinâmicos, entrar ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o golo. Depois vou tentar perceber se o golo mexeu com a minha equipa e não pode porque nós temos que manter os níveis muito altos e temos que, se sentimos que há condições para isso, tentar fechar os jogos. No entanto, eu vou reconhecer algo que às vezes as pessoas nunca reconhecem, é que nós não jogamos sozinhos e do outro lado está uma equipa com 11 jogadores que também jogam e às vezes dá a sensação nas análises que nós jogamos sozinhos e pronto, e que nós somos os responsáveis para fazer tudo num jogo e que nós controlamos tudo, e não. O que nós devíamos ter controlado era a bola e não controlámos. Na segunda parte acertámos posicionamentos, acertámos dinâmicas, fomos um bocadinho mais para cima, recuperar a bola um bocadinho mais alto. E ainda na primeira parte nós fazemos o 2-0 no momento em que não merecíamos, de facto, mas é um momento forte desta equipa também, que é o contra-ataque, e acabamos aí por ganhar alguma tranquilidade com o 2-0, sem sentir que o jogo estivesse fechado. Ao intervalo chamámos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é muito melhor, o adversário vai também caindo com os golos e acaba por ser um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa, com momentos bons. Ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente. Mas também não é fácil, porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam, castigados e por aí fora, e com pouco tempo para treinar, mas isso também tem em todas as equipas, portanto acho que hoje o resultado é melhor que a exibição, em especial na primeira parte. Vamos dar uma geral nos resultados da rodada. Começou no sábado, Fortaleza 5, Juventude 0, Mirassol 2, Corinthians 1, Grêmio 1, Bragantino 1, Vitória 2, Vasco 1, Flamengo 1, Bahia 0. No domingo, o Sport segue na lanterna, foi goleado em casa pelo Cruzeiro 4-0. O líder Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0, chegou a 19 pontos, 2 à frente de Flamengo e Bragantino. O Atlético Mineiro subiu na tabela ao ganhar do Fluminense por 3-2 e tivemos ainda o Botafogo goleando o Internacional por 4-0. O time do Santos recebe nessa noite de segunda-feira o Ceará para complementar a rodada. Falando agora de esporte nas cidades, em Guapimirim a bola não para de rolar. No sábado tivemos aí a segunda rodada do campeonato sub-15 de futebol de campo. A escolinha SH venceu o Anjos por 3-0, a gente vê fotos aí das duas equipes, e em outro confronto teve empate 1-1 entre Citrolândia e o Esporte Clube Central. A gente vai destacar também que já começou também o Sub-20, ele foi disputado aí no sábado lá no Arena Sertão.
a segunda rodada. O Vila vencendo o Anjos por 2-0. Então, tá aí a bola rolando para as competições. Tem muita bola rolando e nós vamos tentando aqui sempre atualizar os resultados da Liga de Guapimirim. Vamos lá, Campeonato Carioca de Futsal, e o Comari Teresópolis deu adeus aí as chances de classificação ao perder fora de casa para o Lengruber MGF AESG de São Gonçalo, lá no Mauá de São Gonçalo, por 4-2. O Partido Alferes manteve remotas possibilidades ao empatar em casa com o Canto do Rio por 3-3. A rodada de número 6 ainda terá nessa terça-feira, dia 13, o jogo Portuguesa e Vasco da Gama na Portuguesa da Ilha. Também nessa terça-feira o jogo atrasado entre Comari Teresópolis e o Partido Alferes. O Correias, que já tem 5 partidas, tem 15 pontos. O Vasco, com 4 jogos, é o vice com 12. Na terceira colocação, o Portuguesa empatado com o Lengruber, a ESG, ambos com 6 pontos, sendo que a Portuguesa tem 2 jogos a menos, porque também tem jogo atrasado. Aí Canto do Rio, 4 pontos, Partido Alferes 1 e Teresópolis não pontuou ainda. Então esse é o quadro do Campeonato Carioca, faltando aí, eu falei um jogo atrasado, mas na verdade é uma rodada e 2 jogos atrasados para todo mundo ficar com um número igual de jogos e aí definir os 4 classificados. Correias e Vasco já garantidos, Portuguesa, Lengruber e Canto do Rio disputam aí a outra vaga, com remotas chances ainda do Pati. Destacando agora o atleta riostrense, o ciclista Rafael Batalha, que vai iniciar uma travessia de bike entre Bariloche e Ushuaia, na Patagônia Argentina. O objetivo é nobre, arrecadar alimentos para as famílias atendidas pela assistência social de Rio das Ostras. A ação faz parte do projeto Vamos Também, 1 quilo igual 1 quilômetro, que é movido a arroz com feijão. O nome desse projeto aí, curioso, representa que a cada quilômetro pedalado, 1 quilo de alimento será arrecadado. Nesta terceira edição, Rafael pretende entregar até 400 cestas básicas para os CRAs do município. A meta inicial é arrecadar 50 cestas até o início da viagem, marcada para 28 de maio. As doações são feitas via arrecadação virtual e usadas na compra de cestas básicas. Para seguir a campanha e apoiar, @Vamos Também. Está aí na tela. Falando agora dos clubes menores do Rio de Janeiro, os clubes de menor investimento, como o Volta Redonda, que é o representante do Rio na Série B do Campeonato Brasileiro, e empatou em 0-0 com o Criciúma fora de casa. O resultado em si não pode ser encarado como um desastre, afinal de contas o time do Voltaço vinha de vitória em casa, mas levando em consideração que o Volta Redonda ainda está no Z4, precisaria de um resultado melhor. Volta Redonda é o 17º com 5 pontos, empatado com o Botafogo de Ribeirão Preto, que leva vantagem no saldo de gols. O Criciúma tem 6 pontos. Vale lembrar rapidamente aqui o G4 da Série B do Brasileirão. Goiás com 16 pontos, Vila Nova com 13, Avaí com 12, Remo também 12 pontos. Falando agora dos times do Rio na Série D, 4ª divisão do Brasileirão, Grupo A6 teve jogo entre as equipes do Rio, lá em Bacaxá, Saquarema. Boa Vista, jogando em casa, derrotou o Maricá por 2-1. Com o resultado, o Boa Vista subiu para o G4, na terceira posição com 7 pontos, e o Maricá caiu para a 7ª colocação do grupo, com apenas 4 pontos. Vale lembrar que cada grupo da Série D na primeira fase tem 8 equipes e os 4 primeiros avançam para a fase seguinte. O Nova Iguaçu é o pior time nesse grupo. Foi derrotado pelo Pouso Alegre por 1-0 fora de casa e com isso está na lanterna do grupo A6
com 0 pontos até agora. Contagem regressiva para o início da segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. A bola rola no próximo sábado, dia 17, com 6 partidas. Vamos lá, 15 horas, horário de todas elas. O São Gonçalo vai receber o Americano de Campos. O Araruama vai receber o Pérolas Negras. O América enfrenta a Cabofriense. Audax Rio pega o Resende. Duque de Caxias recebe o Petrópolis e o Olaria enfrentará o Bangu. Mais detalhes aí da Série A2 na próxima edição do Esporte Mais. E para fechar a edição de hoje, vamos à fase de grupos da Libertadores. Vamos lá, grupo a grupo. No grupo A, liderado pelos Estudiantes, o Botafogo joga justamente contra o líder nessa quarta-feira, 21h30, no Newton Santos, o Engenhão, precisando da vitória para seguir na briga pela classificação. O grupo B, que não tem clube brasileiro, é liderado pelo River Plate com 8 pontos. O grupo C é o do Flamengo. O Flamengo precisa vencer a LDU no Maracanã na quinta-feira, 21h30, para não ficar em situação desesperadora na última rodada, quando enfrentará o Deportivo Táchira, mas dependerá de outros resultados. Então, tem que fazer o dever de casa. No grupo D, o líder é o São Paulo com 10 pontos, praticamente classificado, e pode confirmar essa vaga jogando quarta-feira, 9h30, no Morumbi, contra o Libertad do Paraguai. No grupo E, quem também pode dar um passo importante e classificar-se já antecipadamente é o Fortaleza. Basta vencer nessa terça-feira às 9h30 da noite no Castelão o Atlético Bucaramanga. No grupo F tem 2 brasileiros. O Bahia lidera com 7, o Inter está fora da zona de classificação. Os 2 jogam fora de casa. O Bahia quarta-feira na Colômbia contra o Atlético Nacional e o Internacional quinta-feira contra o Nacional do Uruguai. O grupo G, o Palmeiras já classificado, vai cumprir tabela, mas segue em busca de ter a melhor campanha para levar vantagem posteriormente. Vai receber o Bolívar, lanterna do grupo, quinta-feira no Allianz Parque. Fechando o grupo que não tem brasileiros, entre um grupo inclusive que está muito apertado, né? Quinta rodada com o Vélez Sarsfield de Peñarol com 7 pontos e o San Antônio Bulu com 6 pontos. Pela Sul-Americana, vamos falar dos compromissos dos times do Rio. O Fluminense, para terminar em primeiro aí do grupo, está numa situação delicada, porque precisa vencer a União Espanhola, quarta-feira, 19 horas, no Maracanã, e aí chegaria a 10 pontos. Mas o Once Caldas pode ampliar aí para 12, ele tem 9, porque ele vai pegar o GV San José em casa. Aí o Fluminense terá a oportunidade de decidir a primeira colocação do grupo em casa ainda contra o próprio Once Caldas. Mas para isso é fundamental vencer a União Espanhola. Já o Vasco da Gama, numa situação mais delicada para ficar em primeiro. Está no grupo G e o Lanús é o líder com 8 pontos contra 5 do Vasco. O problema é que o próximo compromisso do Vasco é contra o Lanús na Argentina. E o Vasco vindo num momento difícil. Vamos ver aí o que os cariocas arrumam na Sul-Americana e a gente vai ficando por aqui na edição de hoje. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.